receita de cobertura brilhante, espelhada, que tá super na moda hoje. Eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho sobre os ingredientes que a gente vai usar. A gente vai usar gelatina sem sabor da Dr. Oetker incolor. A gente vai usar glucose de milho, aqui já tá tudo pesado, tem as medidas aí para vocês. Leite condensado, açúcar comum. E nesse caso aqui, eu vou usar chocolate branco, porque eu vou tingir com corante gel. No caso aqui eu vou usar o rosa, mas pode ser qualquer cor. E então por isso eu vou usar o chocolate branco. Aqui eu tô usando chocolate mesmo, não é cobertura. E aí esse aqui o meu já vem em pastilhas, mas quem comprar barra, aí corta só em pedacinhos pequenos e uniformes. Quem quiser, aqui nesse caso eu tô usando chocolate branco porque eu vou tingir a cobertura, que eu quero um tom de rosa. Porém, quem preferir fazer com chocolate escuro, que também fica linda aquela cobertura espelhada, escura. Aí, obviamente, não vai usar o corante, e aí usa o chocolate meio amargo, que é exatamente da mesma maneira o modo de fazer e as medidas são todas aí para vocês. E agora, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o bolo. Na verdade, funciona com qualquer massa, ou praticamente com qualquer massa e qualquer recheio. E cobertura também funciona com quase todas. Eu gosto de usar ou uma ganache ou um buttercream. O importante tem duas coisas bem importantes aqui em relação ao bolo. Vocês podem ver que eu tingi a cobertura da mesma cor, um tom parecido com o que eu vou usar. Aliás, eu usei o mesmo gel que eu vou usar para fazer a outra cobertura brilhante, espelhada, né? Vai intensificar mais a cor, tá certo? Do que usar uma cor branca, por exemplo. E quem for fazer a de chocolate escuro, daí cobre com uma cobertura, com uma ganache de chocolate escuro também. Então são duas coisas bem importantes, deixar esse bolo, essa cobertura o mais lisinha possível, para a gente ter um acabamento bonito quando colocar a outra por cima. E deixar esse bolo super gelado antes de a gente colocar a outra cobertura. Nesse caso, aqui o bolo já está pronto, eu já fiz todo esse acabamento. Ele já estava na geladeira. E agora eu vou deixar no freezer enquanto a gente prepara a outra cobertura, porque daí eu quero que ele esteja super gelado. Também é muito importante ter embaixo uma base desse bolo, porque a gente vai retirar daqui, vocês vão entender. E a gente vai jogar a outra cobertura por cima, então ele vai ter que estar um pouquinho mais alto, então é importante também ter uma base embaixo. Vamos começar por hidratar a gelatina. A quantidade tá aí para vocês, é a água fria. E eu gosto sempre de polvilhar a gelatina na superfície da água. E ela deve ficar hidratando uns 10 minutos. Enquanto a gelatina está hidratando, nós vamos colocar a água e o açúcar numa panela. Não usa uma panela muito pequena, porque depois a gente vai colocar o resto dos ingredientes aqui. E vou levar para o fogo até esse açúcar dissolver. Vou deixar no fogo aqui. Estou em fogo médio
até o açúcar dissolver totalmente. Vou acrescentar o leite condensado. E a glucose. E agora eu vou misturar e vou ficar mexendo sempre até ferver essa mistura. Eu tô no fogo médio, porque eu quero ter certeza que tudo isso daqui vai dissolver super bem. Eu vou mexer aqui até ferver. Assim que levantou fervura, eu retirei do fogo e misturando bem eu vou colocar o chocolate e a gelatina hidratada. Opa. O importante é misturar bem, sem bater, para não incorporar muito ar aqui, mas ao mesmo tempo deixar bem uniforme. Eu acho o fouet, esse batedor de arame, ideal para esse processo, melhor do que espátula. Vamos misturar com calma. E aqui a gente vai acrescentar agora o corante. Como eu disse, pode ser a cor que vocês quiserem. Então, e quem estiver fazendo, obviamente, chocolate escuro, não vai colocar corante nenhum. Vou colocar um pouquinho de rosa. Acho que já tá até dando para ver o brilho que vai ser. Eu vou colocar um toque de vermelho aqui. Assim que vocês terminarem de misturar, coloquem a cobertura em um refratário. Essa cobertura tem que ficar aproximadamente 35 graus Celsius para a gente colocar em cima do bolo. Então, para evitar de formar aquele filme em cima e daí atrapalhar na hora de colocar no bolo, eu vou colocar um plástico filme encostando na superfície. E vou aguardar atingir a temperatura. Quem não tiver termômetro, pode fazer um teste, colocar um pouquinho no lábio ou embaixo do lábio. Tem que estar um pouco frio, porque a temperatura nossa do corpo é 36 graus e meio, mais ou menos. Então tem que sentir, não pode sentir quente. Um pouquinho mais frio que a temperatura corporal ou na temperatura corporal. Agora que o glaze, que a cobertura já está praticamente na temperatura certa, demorou mais ou menos umas 2 horas, mas isso vai variar muito em função da temperatura ambiente. E quem quiser também acelerar o processo pode deixar na geladeira. Mas é bem importante deixar esse plástico filme
na superfície para não formar aquela nata. Agora eu vou retirar e vou colocar essa cobertura aqui nesse copo medidor ou uma jarra, o que vocês tiverem que tenha esse bico aqui, que vai ficar mais fácil na hora de colocar no bolo. Importante mencionar que, por acaso vocês deixarem na geladeira ou esperou demais e a cobertura esfriou mais do que os 35 graus que a gente quer, coloca uns segundos no micro-ondas, que não tem problema nenhum, até atingir a temperatura certa. Agora eu retirei o bolo do freezer, eu vou colocar ele, deixa eu passar pra cá. Eu vou colocar aqui porque vai escorrer todo o excesso aqui para os lados e eu quero que ele fique mais alto também, para depois a gente poder limpar a parte de baixo. Então eu vou colocar ele aqui, por isso que eu falei para vocês que é importante o bolo estar numa base para poder levantar e transferir ele para cá. Eu vou colocar um pouquinho da cobertura aqui, só para fixar, para não correr o risco de ele escorregar. Aí eu vou retirar aqui com cuidado, colocar aqui em cima. Então, ó, pessoal, comecei já a colocar, o segredo é colocar tudo aqui em cima e deixar escorrer pelas laterais. Quem quiser também, depois de praticar, fazer desse jeito e ver que deu certo, fazer de duas cores, ou seja, tingir um pouquinho, separar e tingir mais um pouquinho de outra cor, e aí fazer algum desenho por cima também pode fazer, que fica lindo. O importante aqui é fazer tudo mais ou menos rápido antes de começar a secar. Eu acho que já tá bom. Ele vai continuar a escorrer um pouquinho e eu vou colocar na geladeira exatamente do jeito que tá, até firmar aqui, a gente poder limpar essa parte de baixo antes de transferir para o nosso prato definitivo. Deixei um pouquinho na geladeira e agora com uma faquinha vou limpar essa parte aqui de baixo para retirar esse excesso e já transferir para o prato que vai ser servido. Eu espero que vocês gostem, aproveitem esse vídeo bastante e façam bastante bolos espelhados, que tá super na moda. E variem as cores, façam criações bem bacanas. Muito obrigada!